Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme prometido, meus irmãos, nossa videoaula nessa segunda-feira. Hoje nós não teremos nossa aula presencial na nossa sala. Então, conforme eu falei para vocês no grupo, estarei aqui gravando essa videoaula e passando para vocês dentro desse assunto que nós estamos estudando nesse mês, a saber, o, o livro Escola Dominical, né? A principal agência de ensino da igreja. Estamos estudando aí o penúltimo livro do nosso curso básico de teologia do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que tem por título aí a Escola Dominical do autor Denilson Matos. E conforme nós já abordamos nas nossas aulas presenciais, as unidades 1, 2 e 3, nesse vídeo nós vamos abordar aí a unidade 4, ok? Está aparecendo para você aí a unidade 3, mas esse slide que está aparecendo aí na tela do seu vídeo é referente à unidade 4, ok? Essa informação aqui acima, ela está errada. Então esse slide aqui diz respeito à unidade 4 do nosso livro, ok? Lembrando que esse é o penúltimo livro do curso básico de teologia, que totalizam aí 24 livros, que dá 2 anos aí, né? Os irmãos estão conosco aí há mais de 2 anos já, né? Tivemos alguns contratempos, mas para a glória de Deus, encerraremos esse curso agora no mês de dezembro. Estou gravando hoje, segunda-feira, dia 29/11, às 5 horas e alguns minutos. Não estou conseguindo ver aqui os minutos, mas é 5 horas e alguma coisa. E vamos estar gravando essa videoaula aí para estar disponibilizando para os nossos alunos aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Deixa o seu like aí de gostei ou seu dislike se caso você não gostou desse vídeo. Tá bom? Vamos lá? Escola Dominical, a principal agência de ensino da igreja. Conforme eu já falei, nas aulas presenciais que nós já tivemos, eu abordei as unidades 1, 2 e 3. Nesta videoaula, que não é presencial, nós vamos estar abordando aí a unidade 4. Ok? Os irmãos que têm os seus livros aí, abra aí, né, na unidade 4 do seu livro e acompanhe comigo. Vamos lá, sem mais delongas? Conteúdos que aprenderemos em cada unidade. A unidade 4, ó, tá vendo? Aqui já atualizou a informação, né? Então aqui já vem a correção acerca desse slide. Então é a unidade 4 que nós estaremos daqui por diante estudando. Na unidade 4, a prática pedagógica da escola dominical. Primeiro capítulo, o ensino da escola dominical. Segundo capítulo, os professores da escola dominical. Terceiro capítulo, os alunos da escola dominical. Quarto capítulo, os métodos de ensino, né, que no caso é a metodologia. E capítulo 5, né, para finalizar essa unidade, e o livro, processos avaliativos, né, aprimorando a escola dominical, ok? Então vamos lá? Introdução. Em nossa quarta e última unidade do livro, vamos abordar a prática pedagógica da escola dominical. Nessa unidade trataremos dos elementos do processo de ensino, ou seja, os elementos-chave que constituem a prática pedagógica da escola dominical. Tratamos daquilo que acontece em sala de aula, a parte mais importante do processo de ensino e aprendizagem. Professores, alunos e métodos de ensino constituem-se como o núcleo fundamental da prática pedagógica da escola dominical. Então, nessa unidade, nós vamos abordar esses assuntos, né? É a questão prática da metodologia em si, né? Quais os métodos que os professores devem utilizar, né? A forma do aluno de se comportar em sala de aula, em relação
ao professor, aos seus colegas de classe e por aí vai. Quais os métodos que eu devo utilizar na escola dominical para facilitar o aprendizado dos meus alunos, eu como professor da IBD, né, da escola bíblica. Então, é uma unidade assim riquíssima que vai certamente acrescentar aí muita coisa no seu conhecimento, né? Vai acrescentar muita bagagem aí na sua vida espiritual. Vamos lá, principalmente aqueles que estão, né, na linha de frente da IBD, aqueles que têm um compromisso sincero com a escola dominical e que ama a escola dominical, tá? Se você não ama a escola dominical, isso aqui não tem importância nenhuma para você. Vai ser um assunto irrelevante. Agora, se você tem um amor pela escola dominical, que é a principal agência, né, da igreja na terra, você vai certamente se maravilhar com todas as informações aqui apresentadas, ok? Vamos lá? Capítulo 1, Ensino na escola dominical. Introdução. Para que ensinar? É uma pergunta. Antes de estudarmos os aspectos didáticos propriamente ditos, é muito importante refletir um pouco sobre o sentido da atividade docente. E para ter consciência do ensino, ou do sentido, perdão, de sua atividade, o professor precisa perguntar: para que ensino? Para que serve o que estou fazendo? Sem a clara definição dos meus objetivos como docente, não conseguirei escolher os métodos e didáticas suficientes ou corretos para o exercício do trabalho letivo. Então, a primeira coisa que o professor, aquele que está de frente da escola dominical, seja professor, superintendente, geral ou o normal mesmo, enfim, as pessoas que estão na linha de frente, os docentes, aqueles que servem como monitores, né, da escola dominical, esses precisam saber o porquê estão ensinando, né? A importância de se passar aquilo que aprendeu. Porque eu costumo dizer que aquele que não senta para aprender, não pode também se levantar para ensinar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso primeiro aprender. Os discípulos de Jesus primeiro aprenderam, para depois ensinarem, né? O colégio apostólico, em que foi escolhido por Jesus e separado por ele, né? Instituído por ele, melhor dizendo, teve uma durabilidade aí de 3 anos e meio, aproximadamente. Os discípulos diariamente, constantemente, aprendendo com o bom mestre. E as pessoas o chamavam de rabi, de mestre, porque ele verdadeiramente era mestre. Ele verdadeiramente era rabi, porque ensinava, passava tudo aquilo que ele havia aprendido do Pai, tudo aquilo que ele havia ouvido do Pai, né? Ele, por se tratar do Verbo encarnado, ele fez questão de passar tudo para os discípulos. E os discípulos, não todos, né? Porque nós sabemos que um era Judas, o traidor, aquele que traiu Jesus, né? Com exceção deste, todos os demais apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus. Então, o papel da aprendizagem é muito importante na vida de qualquer servo de Deus. Primeiro eu tenho que aprender para depois ensinar. Vocês aí, alunos desse núcleo de teologia, vocês estão aprendendo durante todo esse tempo que nós estamos juntos, para posteriormente vocês ensinarem tudo aquilo que vocês vêm aprendendo durante todo esse tempo que nós estamos juntos. Porque essa é a vontade de Deus. Eu aprendo para depois ensinar. Por isso que Jesus depois dá aquela ordem imperativa para os seus discípulos: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Ele não só fala para pregar, mas ele fala também para ensinar,
para instruir todos aqueles que quisessem lhe ouvirem, todos aqueles que quisessem aprender com eles. Pedro ratifica isso. Olha, se alguém quiser saber da razão da vossa fé, fale, ensine, pontue, porque isso é louvável diante de Deus. Então eu tenho que passar tudo aquilo que eu aprendi, porque essa é a vontade de Deus Pai. Então o professor, o docente, o monitor, né, o superintendente, enfim, quem seja que estiver na frente da EBD tem que ter essa ideia na mente, né? Para que ensino, né? Para que ensinar? E você tem que ter a resposta de bate-pronto, porque certamente isso aqui é uma pergunta retórica, né? Para que ensinar? Para que ensino? Né? O que estou fazendo? Você já tem que ter, obviamente, uma resposta de bate-pronto a essas indagações que posteriormente ou possivelmente surgirão na sua mente. Então você tem que ter a convicção de que você está ensinando porque você aprendeu. Você está ensinando porque é mister ensinar. Tá entendendo? Que é necessário você passar aos pequeninos do Senhor o que você aprendeu, desenvolveu durante toda a sua caminhada com Cristo. E essa missão de ensinar não é somente para os doutores, não é somente para os teólogos, não é somente para os formados, enfim, professores. Não. Isso serve também para aqueles que não exercem nenhuma função, como estas que acabei de citar. Porque cabe a você também, servo do Senhor, serva do Senhor, passar aquilo que você tem aprendido durante toda essa caminhada com Cristo que você tem tido. Ok? Então é uma missão para todos. Então vamos continuar aqui. Os objetivos do ensino. O professor da escola dominical deve ensinar, ou melhor, deve iniciar sua tarefa docente definindo os objetivos desejados. Esse é o processo mais importante dentre todos, ligados à educação. Objetivo significa previsão do resultado, ou resultado provável, advindo de nossa ação. Então eu preciso ter uma objetividade, né? O professor da escola dominical, o monitor, o docente, ele precisa ter um método pré-definido, né? Antes de iniciar o seu ensino, a sua aula na escola dominical, os domingos pela manhã. Algumas escolas ou algumas igrejas preferem o domingo, né? Por isso que tem essa nomenclatura, escola bíblica dominical, porque é realizada aos domingos, mas tem igrejas que optaram pela segunda-feira, outros pela terça-feira e por aí vai. Não importa o dia, o que importa é ter um dia para você ensinar na sua igreja. Então o professor, quando for lecionar, ensinar, fazer aquilo para qual ele foi chamado, pelo qual ele foi chamado, melhor dizendo, ele precisa já ter um objetivo traçado na mente. Ele precisa ter um cronograma de ensino, de aula, pré-definido. O que significa pré-definido? De bate-pronto. Ok? Porque senão ele se perde na aula. Isso não fica legal. Tá bom? Como professor da escola dominical, eu sei bem do que eu estou falando. Além de eu lecionar teologia, eu, pela misericórdia, ensino aos domingos de manhã também na escola dominical. O que queremos alcançar com os nossos alunos deve ser o mais específico possível. No final de cada aula, cada módulo, cada trimestre, devemos verificar se foram atingidos ou não os objetivos planejados.
Nas revistas da Escola Dominical, da CPAD, por exemplo, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, as lições do professor vêm lá, né, com os subtópicos, com os objetivos específicos. Os objetivos específicos são os objetivos que o professor deve atingir em cada tópico, né? Então ele já tem ali de bate-pronto que ele tem que pontuar dentro de cada tópico que ele vai apresentar. Por exemplo, objetivo do tópico 1, pontuar que, um exemplo, Cristo salva. Objetivo do tópico 2, pontuar que Jesus é o único Salvador. Só um exemplo, né? Objetivo do tópico 3, mostrar que a cruz é a verdadeira mensagem do Evangelho. Entende? Só uns exemplos para os irmãos entenderem. Então, dentro de uma lição, eu vou ter que seguir todos esses objetivos. É óbvio que o professor que estuda a palavra de Deus, que se debruça, né, que medita, ele vai ter muito mais do que 3 tópicos ou objetivos, né, dentro dos subtópicos que ele deve atingir. É óbvio que ele terá muito mais objetivos, né, porque ele traçará toda uma cronologia de ensino dentro da sua aula. Então ele pode pontuar muito mais do que 3 objetivos, ok? Então vamos lá. Como aponta Gilberto, 1998, quem deseja alcançar êxito em alguma tarefa, tal pessoa não realiza nada de forma aleatória. No ensino não é diferente, ainda mais quando falamos de ensino bíblico teológico, uma vez que este gira em torno do aluno e suas relações quanto a tudo que é de capital importância para a sua vida. Então, assim, tudo tem que ter excelência, né? Não pode ser feito aleatoriamente. Tem que ter um objetivo. Você tem que alcançar um êxito, ok? Como diz aqui, ó, no ensino não é diferente, ainda mais quando falamos de ensino bíblico teológico, uma vez que este gira em torno do aluno e suas relações quanto a tudo que é de capital importância para a sua vida, tá? O que é ensinar? Se perguntarmos para um número razoável de pessoas o que significa ensinar, certamente escutaremos a mesma resposta. Ensinar é transmitir conhecimento, ou ensinar é transferir para o aluno tudo aquilo que o professor aprendeu. Essas respostas colocam o estudante, aprendiz, em uma condição passiva no processo de ensino, aprendizagem. Então, automaticamente, essa é a definição de ensinar na maioria, né? Ou na cabeça da maioria das pessoas. Então, as pessoas têm essa ideia de que ensinar é aprender, né? É receber conhecimento de alguém que aprendeu, de alguém que estudou. Então, obviamente, se eu estou na condição de aluno, eu escuto o professor, porque o professor transmite aquilo que eu quero aprender, né? Isso é óbvio. No seu exato conceito, ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas primeiro promover a aprendizagem por parte do aluno. Portanto, ensinar não é apenas ler ou falar diante de uma classe, mas primeiro despertar, motivar e interessar a mente do aluno e em seguida dirigi-la no processo do aprendizado. Não pode haver real ensino sem aprendizagem por parte do aluno. O termo educar deriva de um outro que significa literalmente conduzir para fora. É, pois, privilégio e responsabilidade do professor da escola dominical conduzir seus alunos ao encontro das experiências da vida, de tal forma que eles possam viver vitoriosa e sabiamente diante de Deus, da igreja e de seus semelhantes. Então, ensinar, né, que tem aí um termo praticamente semelhante, que é o termo educar, significa literalmente conduzir a pessoa que está aprendendo, no caso o aluno, para fora, né? Dando a ele o quê?
responsabilidades, né? Dando a ele uma ideia do que é a vida, né? Porque na educação mesmo, não existe só um conceito, né? Não existe só uma forma de se passar o ensino. Isto é, não existe só uma metodologia em si, existe várias, né? E dentro dessas metodologias que existem vários temas ou temáticas. Dentro dessas variadas temáticas, nós abordamos variados assuntos relacionados à vida, né? Por exemplo, nós falamos sobre o comportamento, principalmente na parte teológica, né? A ética cristã, né? A questão moral, por exemplo, de como a pessoa deve se comportar dentro da igreja, fora da igreja, né? Sua conduta diante de Deus, seu comportamento, né? Sua vida diária, sua vida prática. Então são várias coisas, né? Então, obviamente, quando nós passamos para o aluno um ensino, uma aprendizagem, nós estamos lidando vários subsídios, né? Várias, como é que eu posso dizer? Várias substâncias para sobressair, né? As questões do, do mundo ou no mundo. Então, uma pessoa que está aprendendo, obviamente, ele está aprendendo várias coisas e não uma coisa só. Então, ele aprende variadas questões, ok? Não sei se ficou claro esse assunto, mas o aprendizado ele visa várias áreas da vida: espiritual, material, enfim, sentimental, relacional e por aí vai, né? É um precedente sem fim, tá bom? Ensino participativo. Ancorado na definição de ensino destacado no tópico anterior, torna-se importantíssimo um olhar para os novos conceitos acerca de como o ensino acontece. Se concretiza de forma eficaz. A melhor forma para que ele se manifeste e se estabeleça é o que se chama na ciência pedagógica de ensino participativo. Mas o que é considerado ensino participativo? Vejamos. Em suma, o ensino participativo tem pelo menos 3 objetivos centrais, a saber, tornar os alunos mais ativos no processo de aprender, empreender atividades que estejam em harmonia com os interesses dos alunos e a integração entre professores e alunos na sala de aula. Então, esses são os 3 principais, né, objetivos do ensino participativo, né? O primeiro é empreender, né? Ou melhor, tornar os alunos mais ativos no processo de aprender, ok? Empreender atividades que estejam em harmonia com os interesses dos alunos. E terceiro, integrar, né? Uma relação harmônica, enfim, uma relação mais, como é que eu posso dizer? Mais aberta entre professores e alunos, tá? Essa integração aqui é nada mais, nada menos do que isso. É você, por exemplo, tirar as barreiras entre o professor e os alunos. Eu costumo dizer que os alunos devem ser amigos do professor e o professor o amigo dos alunos, porque essa amizade vai passar a confiança tanto para os alunos quanto para o professor. Se eu tenho uma aula e alunos que não interagem comigo e nem eu com eles, essa aula ela vira uma aula monótona, uma aula chata, uma aula não participativa, não frutífera. Então eu acabo não tendo o resultado, o êxito esperado. Então essa aula ela não vai ser produtiva, ela vai ser chata. Esse é o termo que eu utilizaria, né, para descrever uma aula que não tem uma participação entre professores e alunos, tá?
Então, é por isso que é necessário o ensino participativo, porque ambos aprendem, inclusive o professor. Sério? O professor aprende? Aprende. Eu costumo dizer que eu aprendo muito quando eu estou ensinando, né? Aprendo mais quando estou ensinando do que quando eu estou lendo, por incrível que pareça. Porque tem muitos alunos que têm a mente muito, como é que eu posso dizer? Muito aberta, enfim, a mente é frutífera, é uma mente vasta, né? Que ele faz você também viajar, vamos dizer assim, né? Pensar o que você não havia pensado. E dentro da palavra de Deus, o conhecimento ele é coletivo e não exclusivo, né? E não, como é que eu posso dizer, individual. O ensino da palavra de Deus, ele é coletivo. Deus ele gosta de revelar as suas grandezas dentro de uma coletividade e não dentro de uma exclusividade, né? Prova disso é aquela participação dos 3 amigos de Daniel com ele na revelação daquele mistério em relação ao sonho de Nabucodonosor. Deus revelou a Daniel, mas essa revelação não ficou só com Daniel. Foi repartida para os seus amigos. Por quê? Porque os 4 estavam no mesmo propósito. E qual era o propósito? Descobrir que mistério era aquele que havia sido dado ao rei Nabucodonosor. Então, sempre é assim. Eu costumo dizer que o conhecimento ele é repartido, né? Por exemplo, é um quebra-cabeça em que as peças são repartidas. Umas peças ficam comigo, outras peças ficam com outra pessoa. Então é necessário uma comunicação, né? Uma participação, né? Uma interatividade entre eu e essas demais pessoas para que eu possa chegar num denominador comum em relação a um determinado assunto. Porque às vezes eu vejo de um jeito, o outro vê de outro jeito. E assim vai. Mas se unirmos ou se ajuntarmos essas visões, podemos chegar numa visão bem maior em relação a um assunto que pode ser que esteve, né, obscuro, esteve aí encoberto, e eu só não consegui enxergar. Nem o irmão também não conseguiu enxergar. Mas quando nos unirmos, ou quando nós nos ajuntarmos, as revelações vêm. Porque Deus ele se manifesta dessa forma. E por que isso? Porque Deus não gosta de exclusividade. Deus gosta de coletividade. Pegou isso aí? É forte. É forte. Por quê? Porque Deus quer harmonia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa união, Deus quer trazer muitas coisas à tona, revelar muitos segredos, mas para isso, os irmãos têm que estar em harmonia. Senão, não é possível. Vamos lá, continuando. Eu vou pular aqui um pouquinho, gente. Capítulo 2, os professores da escola dominical. Alguns podem dizer, que ensinar não é somente uma ciência, mas também uma arte. Professores são mais artistas do que cientistas. Se ensinar fosse apenas uma ciência, seus resultados seriam alcançados simplesmente ao aplicar certas fórmulas apropriadas a determinada situação e teriam sucesso garantido, como uma equação, por exemplo. Em parte isso aqui faz muito sentido, né? Porque professores têm que ter uma, uma tática, tem que ter um meio, né? Bem, como é que eu posso dizer? Bem interativo para poder trazer, né? Para os seus alunos algo não só alcançado ali
por traços matemáticos ou por descobertas feitas pelo mesmo, mas sim uma interação dentro do assunto. Por que dizem que professores são mais artistas do que cientistas? Porque o professor, que é professor de verdade, ele consegue fazer com que os seus alunos interajam de uma forma tão imensa nos assuntos que estão sendo tratados, que as pessoas que ouvem sua aula ou assistem suas aulas passam a interagir de uma forma tão real no que está sendo ensinado, que parece que essas pessoas estão dentro do cenário que está sendo, que está sendo mostrado, está sendo pontuado pelo professor. É como se o professor tivesse, entre aspas, né, o poder de fazer com que os alunos entrassem dentro daquela narrativa que ele está traçando, que ele está falando, ao ponto de fazer com que as pessoas, né, entre aspas, viajem, né, numa história, enfim, num aprendizado, né, maravilhoso. Então, por isso que os professores são tidos como artistas, porque o verdadeiro professor, ele te faz pensar, ele te faz conflitar. Eu digo por experiência própria, irmãos. Eu mesmo já tive muitos professores e pouco deles eram professores de verdade, porque eu digo que nem todo mundo que está ali ensinando tem de fato essa vocação, tem de fato esse chamado, que para mim é um chamado, é um dom. Ensinar é um dom. Isso está lá em Romanos capítulo 12, não é para todos, né? Não é para todos. Tem gente que está ali só para preencher, né, uma falta ou para substituir alguém que tem o dom. Então, na verdade, aquela pessoa que está ali nunca foi professor. Ela está como professor, mas nunca foi como professor. O professor de verdade, ele não perde a essência, né? Pode passar o que for, pode vir o que vier, e ele continua sempre professor. Ele não perde a carisma, né? Ele não perde o dom. Então, o professor de verdade, ele faz você se familiarizar com o assunto, se entregar ao assunto, se conflitar, meditar, sabe? Esse é o professor. Eu falo por mim porque eu já tive professores que me fez conflitar, me fez meditar, e eu hoje devo muito a eles, né? Devo muito a eles porque esses homens de fato traçaram uma metodologia incrível, imensurável no sentido do aprender, né? Ou no requisito da aprendizagem. Muito bom. Quando falamos de professores da escola dominical, não estamos falando apenas de cientistas ou artistas, mas de vocacionados, tá vendo? Que eu falei. Eles são chamados por Deus para exercerem uma das tarefas mais importantes da igreja, saber edificar os crentes através do ensino da palavra de Deus. Ok, gente? Então é isso, é vocação. O professor e sua vocação. Na igreja há diversidade de dons. Há 3 diferentes listas de dons no Novo Testamento. Há dons espirituais, sabedoria, ciência, discernimento, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, línguas e interpretação de línguas. Esses são tidos como dons espirituais. E B, dons assistenciais, profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia. Romanos 12, versículos 6 ao 8, conforme eu havia dito. E C, dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são dons no sentido de cargos, né? Pessoas que recebem um ministério da parte do Senhor, né? Isso está lá em Efésios 4, versículo 11 e 12. Em nosso caso, destacamos a última lista, em especial, o dom de mestre. Por quê? Porque o dom de mestre é tido como um dom ministerial, que também se enquadra também, né, em um dom de assistência, né, que é o do ensino, ok? Então, obviamente, a pessoa que é mestre, ela vai se enquadrar nos dons assistenciais, porque
o mestre que é mestre de verdade, ele presta assistência. E essa prestação de assistência que ele oferece, que ele dá, está intrinsecamente linkado com o ensino, que é expor aquilo que ele aprendeu ou as experiências que ele teve. E isso é maravilhoso. Então, dons assistenciais e dons ministeriais dentro do que tange ao mestre e ensino estão linkados, ok? Não estão separados. Então, logo, se eu sou mestre, eu tenho que ensinar. Então, se eu ensino, eu me enquadro dentro dos dons assistenciais. E se eu ensino, logo, eu tenho o ministério de mestre. Não é verdade? Então, eu tenho os dons, ou um dos dons ministeriais. Este dom não deve ser confundido com uma simples aptidão natural por ensino. Não. É pelo contrário, algo que vem diretamente de Deus para exercício do magistério eclesiástico. O professor cumpre assim efetivamente o dom de ensino, mediante capacitação divina para expor as verdades referentes à palavra de Deus, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. A profecia seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo, quer dizer, tenha zelo, se dedique, busque, né? Esse é o papel do que ensina, do professor, do mestre. Ele tem que esmerar-se em fazer o melhor para o reino de Deus. Romanos 12, versos de número 6 e 7. O professor e suas qualificações espirituais. O professor exerce muitas funções quando está em sala de aula. Entretanto, sua aula não começa na classe com seus alunos. Tá vendo? Então, o professor ele deve o quê? Preparar a sua aula antes de iniciar, ok? Com os seus alunos. É o que nós chamamos de pré-aula, tá? A pré-aula todo professor deve fazer antes de iniciar a sua aula com os seus alunos. Tá ok? Então, o professor da escola dominical, além de ser vocacionado e possuir aptidões naturais, ele deve investir nas qualificações necessárias para exercer com excelência o ministério do ensino, a saber, as qualificações espirituais. Quais? Oração, leitura da palavra, meditação, jejum, né? E nas qualificações ministeriais, atender os requisitos do ministério, né? Procurar se especializar em áreas, né? Espirituais voltadas à área do ensino, como por exemplo a teologia, né? Fazer um curso, uma especialização em alguma área, né, em que ele se identifique, né? Por exemplo, tem muitos professores que gostam muito das questões exegetas, né, da exegese em si, de fazerem análises, principalmente sintáticas e morfológicas. Professores esses que gostam de frisar certas palavras quando ensinam. Esse deve o quê? Fazer um curso de hebraico, de aramaico, de grego, principalmente aqueles que gostam de se debruçarem sobre os textos originais, né? Nós chamamos assim porque é a língua em que a Bíblia foi escrita, né? O Antigo Testamento, hebraico e aramaico, e Novo Testamento, grego koiné, que é o grego popular. Então, se a pessoa se identifica com esses professores que gostam de fazer certas análises e tal, faça um curso, se especialize numa área, busque entender esqueci a palavrinha agora, mas entender com mais zelo, né? Mais profundidade o que você está passando, né? E por aí vai. Existem muitos cursos, muitas áreas,
que o professor pode, obviamente, atingir, ok? Eu vou pular aqui um pouquinho, irmãos, porque senão... Aí, ó, o professor e a consagração, o professor e suas qualificações intelectuais, e por aí vai, né? O professor e as principais doutrinas bíblicas, é óbvio que ele tem que se basear nas doutrinas bíblicas, principalmente aquelas que são inegociáveis, tá? O batismo, trindade e outras coisas mais, né? O professor e o preparo da lição. Ó, o professor e o preparo da lição. 40% aplicação, 10% introdução, abertura 5%, conclusão 15% e 30% interpretação. Então, esse gráfico aí traz uma ideia como se fosse um sermão, né? Um esboço, né? De uma pregação, algo assim do tipo. No que o professor tem que ter em mente. Aplicação, ó, 40%, maior do que a interpretação. Conclusão 15%, abertura 5% e introdução, que é o início ali, né? Juntamente com a abertura. Abertura está relacionada à apresentação, agradecimento e tal. Introdução é a introdução do que você vai pontuar, do que você vai ensinar, do que você vai abordar. Não deve comer muito tempo, né? O que deve comer mais tempo é a interpretação do que você vai ensinar e a aplicação. Essas duas partes devem comer o maior tempo de toda a sua aula. Ok? Então, aqui esse gráfico aqui traz com muito esmero o que você deve atingir. Eu vou continuando aqui, porque senão a gente não termina, né? Os alunos da escola dominical. Os professores da escola dominical precisam indispensavelmente conhecer profundamente seus alunos, da mesma forma que devem conhecer profundamente a matéria que estão lecionando. Olha que interessante. Então, eu devo não só conhecer profundamente meus alunos, mas também conhecer o que eu estou ensinando. Por que eu falo isso? E por que o slide traz isso, né? Segundo o pastor Gilberto, Antônio Gilberto, né? Porque tem muitos professores que estão ensinando sem conhecer aquilo que estão falando, né? Quer dizer, ele ensina por ensinar, ou ele fala por falar. Ele não tem uma profundidade com o assunto em pauta. Ele não tem um contato a mais, enfim. Ele não tem um sentimento por aquele assunto, ou algo assim do tipo. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Por exemplo, aquela pessoa que ele vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Mas ele nunca procurou experimentar o que é isso, ou, enfim, ele tem esse assunto como irrelevante, então ele ensina por ensinar. Ele nunca se debruçou profundamente, nunca esmiuçou detalhadamente o assunto, porque nem todos os assuntos nós somos obrigados a concordar, mas é dever de cada professor, no mínimo, procurar saber com como é que fala? Esqueci a palavrinha. Com maestria, isso, né? O que está ensinando, por mais que discorde do assunto. Então, preciso ter essa maestria, ok? Os alunos são seu campo de aplicação, como aponta Gilberto 2020. O semeador precisa conhecer o solo onde vai semear, bem como não lançar a semente de qualquer forma. Ok?
Características dos grupos de alunos da escola dominical. A escola dominical é uma escola que oferece classes de ensino para todas as faixas etárias. Isso demonstra sua amplitude como agência ensinadora, mas revela a sua necessidade de realizar tal tarefa, levando em consideração o elemento principal de sua missão, o aluno. O professor das crianças devem ser especialistas no conteúdo bíblico que vai ensinar, mas deve também ser especialista nas características, necessidades, né? Nas características, necessidades e interesses peculiares da faixa etária que está responsável. Isso serve para todos os professores da escola dominical. Isto é, se eu vou lecionar para crianças, eu tenho que adaptar o meu ensino, né? Dentro de uma pedagogia e metodologia acessível a eles. Isto é, eu tenho que tentar trazer todo o conhecimento que eu tenho ao nível de aprendizagem ou de aprendizado deles. Eu não posso falar da forma como eu falo com adultos, com crianças, né? E assim vai, com outros departamentos também, com outras faixas etárias, adolescentes, jovens, né? Para cada público você tem que ter uma linguagem. Para cada público você tem que ter uma metodologia dentro de uma pedagogia específica. Porque senão fica difícil o aprendizado. Destes, né, da sua aula, professor. Da sua aula, pastor. Da sua aula, evangelista, presbítero. Então você precisa, né, se adaptar à faixa etária na qual você está lecionando. Continuando aqui, características dos grupos de alunos da escola dominical. Os especialistas na área de psicologia educacional estudam as leis que governam o crescimento, desenvolvimento e comportamento do indivíduo durante toda a sua vida. Eles estudam os alunos em quatro aspectos: físico, mental, cognitivo, social e espiritual. Estudaremos, assim, as características de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e espiritual dos alunos de acordo com a faixa etária e que formam as classes da escola dominical. Na escola dominical, as crianças que fazem parte da classe berçário e jardim das infâncias são as crianças da faixa etária de 1 a 5 anos. Quanto ao aspecto físico, Gilberto, 2020, destaca o rápido crescimento, inquietação, movimentação, sentimento e dependência. Nessa fase, as principais atividades exercidas pelas crianças são comer, dormir, brincar e perguntar. Quanto ao aspecto mental, Gilberto, ainda 2020, destaca a aprendizagem pelos sentidos, curiosidade, imaginação e credulidade. Então, essa é a metodologia, segundo Gilberto, que as crianças do berçário ao jardim das infâncias conseguem entender o assunto que está sendo passado. Então, essa é a forma como você, professor, deve passar para esses alunos, né, dessa faixa etária, ok? Os primários. Na escola dominical, as crianças que fazem parte da classe dos primários são as crianças da faixa etária de 6 a 8 anos. Em seu aspecto físico, são ativos e inquietos, contudo, mais controlados. Quanto ao aspecto mental, esta fase, o aluno é observador e curioso. A memória é boa e aprende com facilidade, uma vez que prefere executar tarefas. Eles estão começando a diferenciar o real do imaginário, entre fato e fantasia. As histórias são importantes nessa fase, pois são delas que eles retiram as preciosas lições de honra, bondade, compaixão e amor. O egoísmo cede lugar ao instinto colecionador. Como dizia o fera da psicanálise, né? Se eu não me engano, não sei se foi Freud, agora não me lembro.
ele diz que a criança, ela, o maior período ali, né, de, de aprendizado dela mesmo, ou de aprendizagem, é dos 6 aos 7 anos, né? Esse é o período em que ela está absorvendo, né? Está retendo tudo. E todas essas informações que ela está retendo, que ela está absorvendo, ela vai levar para o resto da vida, né? De 1 ou de 0 a 7 anos é todo o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual que vai permear toda a vida dessa criança, desse ser, ok? Então por isso que é muito importante nós frisarmos, principalmente os pais que estão me ouvindo aí, o aprendizado de nossas crianças dentro desse período de 0 a 7 anos, porque segundo esse príncipe e fera da psicanálise, se eu não me engano, Freud, é esse tempo aí de 0 a 7 anos que vai permear todo o aprendizado que a criança teve de 0 a 7 anos por todo o resto da sua vida, ok? Quanto ao aspecto social, a imitação ainda atua fortemente. Entretanto, temos a tendência e a representação também. As crianças dessa idade gostam do grupo, mas do mesmo sexo, né? Peraí. Quanto ao aspecto social, a imitação ainda atua fortemente. Entretanto, temos a tendência e representação também. As crianças dessa idade gostam do grupo, mas do mesmo sexo. Os meninos, em especial, aborrecem qualquer associação com as meninas, implicando e expulsando-as do seu meio. Isso é verdade, isso é normal de criança, tá? No que diz respeito ao seu aspecto espiritual, eles confiam sem duvidar, a menos que sofra decepções. Confiar em Deus é muito fácil para uma criança dessa idade. O cuidado com o exemplo é importantíssimo, pois nessa fase começam a reparar nas falhas dos adultos, tá vendo? Então, precisamos ter muito cuidado com os primários, porque tudo ele tá te observando, tudo ele tá de olho em você. Se você falar algo para ele observar e você vacila naquilo, você escorrega naquilo, você vai ser repreendido uma hora por esse, né, que corresponde a esse grupo dos primários. Por quê? Porque ele atentou nas suas palavras, na sua correção e na sua educação para com ele. Então, se você não faz, né, conforme você passou para ele, você está sendo o quê, né? Entre aspas, com todo respeito, hipócrita. Então, para a criança é complicado ele assimilar todas essas coisas na sua cabecinha, porque ele vai pensar assim, peraí, se ele pede para mim não fazer, ele está fazendo, então ele pode fazer ou não? Sabe? Então a criança ela fica confusa. Por isso que é bom nós sempre darmos os melhores exemplos, fazer as coisas para que elas nos note, para que assim o aprendizado, né, fique mais, né, mais autêntico na sua mente, ok? Ou nas suas mentes, como queira. Tá, gente? Então eu vou continuar aqui, ó, correndo, os juniores, os intermediários, são vários grupos, né? Se a gente ficar aqui, vai dar 2 horas de aula online. Ó, os jovens, são várias coisas que eu não consigo aqui pontuar minuciosamente. Os métodos de ensino, capítulo 4. Não podemos transformar nossas aulas de ensino ou de escola dominical em verdadeiros monólogos, né? Onde o professor detém todo o poder. Não. Conversamos um pouco sobre isso no primeiro capítulo de nossa unidade, mas precisamos ampliar nossa leitura acrescentando a importância dos métodos de ensino, que têm a função de tornar nossas aulas mais práticas, dinâmicas e flexíveis. Os professores precisam mudar constantemente sua maneira de comunicar, adequando às novas realidades e circunstâncias que cada aula propõe. Isso é fato. Então, o professor que tem essa ideia, o poder está nas minhas mãos, eu sou o detentor de todo o conhecimento, esse professor nunca foi professor de verdade, tá? O que é um método? Na Grécia Antiga, a palavra método, né, que vem de métodos,
significa caminho para chegar a um fim. A palavra método é originária do grego métodos, né? Composta de meta, através de, por meio, e de bolos, né? Odos, via caminho. Servir-se de um método é, antes de tudo, tentar ordenar o trajeto através do qual se possa alcançar os objetivos projetados. Com o passar do tempo, essa significação foi ampliada e passou a ser usada para expressar outras coisas, tais como maneira de agir, tratado elementar, processo de ensino e etc. Então, o método é nada mais, nada menos do que um meio, um caminho para se chegar a um fim, a um denominador comum. Costumo dizer e me utilizar dessas palavras, né? Denominador comum. Então, eu traço um método, uma forma para se chegar a um fim, né? A uma conclusão em si, ok? A maioria dos teóricos concordam que o método é o conjunto de etapas ordenamente dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um fim desejado. O método indica o que fazer, é o orientador da atividade. Esta é a acepção que nos interessa na área do ensino. É o que nos remete ao método didático. E o que é o método didático? E como predispô-lo, utilizá-lo de modo eficiente? Ele pode ser aplicado em qualquer disciplina? Pode ser adaptado à realidade do currículo bíblico ensinado na escola dominical? São perguntas, né? E aí? O que você acha, aluno? Sem dúvida, né? Os métodos mais utilizados pelos professores, de um modo geral, são o de preleção e exposição oral, né? Preleção e exposição oral, embora sejam muito criticados. Nesses métodos, os professores falam a maioria do tempo e às vezes respondem algumas poucas perguntas de seus alunos. Este método coloca toda a responsabilidade sobre os ombros do professor. Em consequência, o aluno não participa ativamente do processo de ensino. Quase nada lhe é exigido. Segunda, o professor não dispensa sua atenção a um aluno especificamente. Todos são nivelados de acordo com o desempenho do grupo. Afinal, quais são os melhores ou piores métodos? Quais são as mais eficazes, né? Ou quais são os mais eficazes? Essa resposta não é tão fácil de se responder, tendo em vista que determinado método pode ser melhor para certos propósitos e não tão eficientes para outros. Ou seja, os métodos devem ser listados e utilizados de acordo com os objetivos da aula. Não há obrigação de utilizar este ou aquele, mas estar atento ao resultado final da aprendizagem. Entenderam? Aí entra, né, os principais métodos de ensino aplicados à escola dominical. Nesse tópico, desejamos apresentar apenas os métodos de ensino que julgamos mais apropriados para uma classe de escola dominical. Ressaltamos que exige inúmeros métodos que podem ser utilizados em sala de aula, pois nosso objetivo é, além de sublinhar os métodos mais utilizados e apropriados, não propomos uma lista rígida que não possa ser adaptada e expandida. Então vamos lá, exposição oral ou preleção. Esse método é também chamado de expositivo. Ele vem dos primórdios da tarefa docente e é utilizado frequentemente por muitas escolas em todos os níveis. O professor expõe oralmente o conteúdo diante dos alunos. Tal exposição é comumente unilateral, ou seja, o professor fala praticamente o tempo todo, toda a aula, né? Ele é o mais criticado, porém o mais utilizado. No entanto, a aula expositiva, bem planejada, evita a monotonia, né? A monotonia, a sonolência e a consequente falta de interesse dos alunos. Quando a exposição é apresentada de forma criativa e convidativa, ela produz elucidação e, consequentemente, sucesso. Debate ou discussão. Esse método é aquele que mais se encaixa com a natureza humana.
A fala é a expressão de um ponto de vista, característica inerente a qualquer pessoa. O método utilizado através da apresentação de uma situação, problema, que é colocada diante do grupo, visando a discussão do grupo na busca de uma solução. Essa é a que eu mais gosto, irmãos. Por incrível que pareça, eu digo por mim, Alexandre, tá? Por que que eu digo isso? Porque os gregos mesmo, né? Eles traçavam debates, discussões acerca de determinados assuntos para se terem, né, o maior número de conhecimento, ok? Por incrível que pareça. Os gregos diziam que boas perguntas geram boas respostas, né? E que metade do conhecimento está nas perguntas e metade do conhecimento está nas respostas. Quer dizer, o debate faz toda a diferença, né? Quando você pergunta um assunto a uma determinada pessoa, já tendo a resposta propriamente dito, né? Ou pré-definida ali na sua mente, ou pré-concebida, como queira, e você só faz a pergunta para, entre aspas, testá-la ou encurralá-la, né? E ela te responde diferentemente do que você quer ouvir, e ali, a partir daquele momento, se traça um debate, né? Ou se trava um debate, onde você e essa pessoa vão expor ideias diferentes. E dentro dessas ideias diferentes que vão ser expostas, é onde surge, muitas das vezes, pontos que não foram observados por ambos debatedores, entende? Ou por ambos discutidores. Então, é nesse meio que surge grandes aprendizados, tá? Por isso que o debate, discussão faz necessário, principalmente para aquelas pessoas que querem de fato ouvir e aprender, né, determinados assuntos. Perguntas e respostas, né, como eu falei também, está intrinsecamente linkado com o método de debates e discussão, né? A narração, narrar é contar um fato, é expô-lo da maneira como aconteceu, com mais ou menos detalhes, dependendo das circunstâncias. Na narração, visa-se responder às seguintes questões: quem, quando, como, onde, por quê. As narrativas são as histórias bíblicas. O gênero literário narrativa é o mais utilizado pelas escrituras sagradas para transmitir as verdades divinas. Isso é fato, né? E aí vai. Capítulo 5, processos avaliativos, aprimorando a escola dominical. E eu finalizo já. O processo avaliativo da escola dominical é fator imprescindível para que ela continue cumprindo o seu papel de principal agência ensinadora da igreja. Muitas escolas dominicais não realizam tais processos, causando uma espécie de paralisação ou congelamento do aprimoramento da mesma. Nada na vida é estático. Tudo muda conforme o tempo. Princípios permanecem, mas pessoas, técnicas e métodos estão em constante mudança. Isso é fato. Desafios enfrentados uma década atrás já foram superados. Basta agora seguir em frente e vencer os desafios que virão, né? Que são os desafios atuais. Desafios da escola dominical no século XXI. Muitos desafios são enfrentados pela escola dominical hoje. Já falamos anteriormente do desafio da globalização, né? O outro desafio que a escola dominical enfrenta é a falta de reciclagem. Recentemente, muitos educadores cristãos afirmaram a necessidade da ED, Escola Dominical, se renovar, né, de preocupar-se com sua divulgação e marketing. Recentemente, muitos educadores cristãos afirmaram a necessidade da ED se renovar, de preocupar-se com sua divulgação e marketing. Se a escola dominical não se renovar agora, poderá tornar-se obsoleta, né? Em pouco tempo. Lembre-se, se levarmos em conta o período do Antigo Testamento, a começar por Moisés, constataremos ser a escola dominical um produto com mais de 4.000 anos. Por isso, ela deve renovar-se periodicamente,
periodicamente, né? Periodicamente, perdão. Aproveitar todas as ondas de renovação. Dessa forma, poderá divulgar com mais eficiência a palavra de Deus. Levamos em conta também a gravidade do tempo. Aproveitamos todas as ondas de renovação para a divulgação universal das Sagradas Escrituras e a missão que nos confiou o Senhor. Ok, meus irmãos? Sendo assim, eu termino esse slide, né? Os irmãos continuem lendo o livro aí, o capítulo 5, e finalizaremos com a prova. Amém? Deus abençoe. Foi bom estudarmos esse assunto, essa matéria, que será de grande relevância para a sua vida, em nome de Jesus. Sendo assim, fiquem todos com a paz do Senhor e até a próxima.